Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. A partir do versículo 21 nós vamos ler. Mateus 15, a partir do versículo de número 21. Amém? Mateus 15, 21 nos diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Deus, nos ajuda a compreender a Tua palavra nesse momento, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos conduza ao lugar que o Senhor deseja, para que possamos viver de uma maneira que agrada a Ti, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Todo domingo nós estamos meditando na série que é Tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus que nos ensina por meio das circunstâncias. A vida, irmãos, é feita de situações que nós enfrentamos diariamente. Algumas situações são boas, outras nem tanto. Algumas situações que vivemos são ocasionadas por nós mesmos. Outras, nós sofremos por causa de elementos externos. Por exemplo, as catástrofes. Ninguém consegue controlar isso. As decisões daqueles que nos cercam nos influenciam diretamente. Da mesma maneira que as nossas atitudes e as nossas decisões influenciam diretamente aqueles que nos cercam. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado nas decisões que nós tomamos e nas atitudes que nós temos, porque elas vão refletir diretamente naqueles que nós mais amamos, que estão mais próximos de nós. Uma decisão errada influencia sua esposa. Uma decisão errada influencia o seu esposo. Uma atitude errada atrapalha o seu filho. Uma atitude errada atrapalha o seu pai. Algumas das circunstâncias que nós enfrentamos são fabricadas pelo inimigo da nossa alma, mas nem todas. Os cristãos têm o costume de culpar o diabo por seus fracassos nas diversas áreas da vida. E sim, ele tem culpa.
Mas uma grande parte dos percalços que nós enfrentamos são ocasionados por nós mesmos. Você é o seu pior inimigo. Nós somos o nosso pior pesadelo. O diabo não mandou o seu nome para o SPC nem para o Serasa. Foi você que comprou o que não podia pagar. Ou pelo menos você não se organizou, não pagou, e o teu nome foi para o Serasa. O seu casamento não está mal, porque o diabo tem se levantado contra as famílias. O seu casamento não vai bem, porque você vive culpando o seu cônjuge. É porque ele não presta, é porque ele faz isso, é porque ele faz assado. É porque ela é assim, porque ela faz desse jeito. O seu casamento não vai bem, porque você vive procurando o defeito do outro, em vez de achar o seu próprio defeito. E você ainda ora errado. Muda a vida do meu marido. Quando você deveria orar, mude a minha vida, Senhor. Mude a vida da minha esposa. Quando você deveria orar, mude a minha vida. Conserte os meus problemas, os meus pecados. A Bíblia afirma que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Não somos frutos do meio, nós somos o próprio meio. Nós achamos o meio, usamos o meio como uma desculpa. Quer ver um exemplo? Pastor, estou fumando. Quando eu comecei a fumar maconha, a minha desculpa foi porque eu comecei a andar com gente errada. Não, era eu que era o errado. O problema era eu. Mas eu achei uma desculpa. Já viu que a gente vive procurando desculpa? Em alguns casos, irmãos, somos nós que criamos as tempestades. Em outros casos, é o diabo que cria a tempestade. Mas em outros casos, irmãos, é o próprio Deus. Um exemplo clássico disso é o caso de Jó. Eu já ouvi muitas barbaridades em relação à situação desse personagem bíblico. Alguns afirmam que Deus queria provar que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu já ouvi alguém dizer que Deus queria provar para o diabo que ele estava certo em relação a Jó. Como se Deus pudesse errar. Como se Deus não conhecesse a Jó. Como se Deus não soubesse o que Jó já tinha feito, o que estava fazendo e o que ia fazer. Como se Deus não soubesse o fim da história. Ora mais, Deus não é onisciente? Ele pode por acaso se equivocar? Foi Deus, irmãos, e não o diabo. Foi Deus e não algum homem que disse que Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Foi Deus que disse isso. Mas é interessante que quando você fala assim, quem feriu a Jó foi Deus, alguém fala, não, foi o diabo. Na verdade, irmãos, o diabo só foi o instrumento. Quem usou o instrumento foi Deus. O causador da dor foi Deus. Jó, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim:
Se de fato vocês se exaltam de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. O versículo 8 desse mesmo capítulo 19 diz assim: Ele bloqueou o meu caminho, Ele quem? Deus, e não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas. Versículo 10 ao 13 diz assim: despiu-me da minha honra, tirou a coroa da minha cabeça, Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu me vou, desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta, sua ira se acendeu contra mim, e Ele me vê como inimigo. Versículo 21 diz assim: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Quem feriu a Jó foi Deus. Portanto, as circunstâncias ruins que nós passamos na vida, e todo mundo aqui passa, são ocasionadas por nós mesmos, são ocasionadas pelo diabo, mas algumas são ocasionadas pelo próprio Deus. E por que Deus faz isso, irmãos? Ele não é bom? Ele não é misericordioso? Por que Ele nos fere algumas vezes? Por que Ele nos atinge algumas vezes? Deus faz isso, irmãos, porque no momento da dor, é o momento que nós estamos mais suscetíveis ao aprendizado. No momento da dor, é que nós estamos, irmãos, mais flexíveis a sermos ensinados. É no momento da dor, irmãos, que nós estamos mais prontos a orar e buscar a Deus. Deus pode escolher qualquer escola para nós, irmãos. Ele pode nos ensinar por meio da prosperidade. Ele pode nos ensinar, irmãos, por meio da palavra dele, mas com frequência Ele escolhe a dor. E Ele escolhe a dor, irmãos, porque a dor é a melhor escola de Deus para nós. Na mesma história de Jó, nós vemos isso. No capítulo 42, do versículo 1 ao 6, nós percebemos por que Deus faz Jó passar pelo sofrimento. E Jó diz o seguinte: eu sei que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó começa a ter uma nova revelação sobre a pessoa de Deus. Deus, tu és poderoso e nenhum plano teu pode fracassar. Eu disse coisas que não devia, Senhor. Eu disse coisas que estão para além do meu conhecimento. Eu menosprezo a mim mesmo, Senhor, e eu me humilho no pó e na cinza, porque antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Sabe por quê, irmãos? Porque a dor, ela é especialista em nos fazer homens e mulheres de oração. Quando tudo vai muito bem, irmãos, nós dificilmente temos uma vida de oração. Quando as coisas começam a apertar, o primeiro lugar que nós corremos é para o quarto de oração. É por isso que muitas vezes Deus tem que fechar portas, tem que nos quebrar, tem que nos ferir. Deus muitas vezes, irmãos, precisa cortar as nossas asas. Porque a gente começa a ficar tudo bem, irmãos, e a asa começa a crescer. E de repente, irmãos, a gente olha e fala: opa, dá para eu voar para longe de Deus. Aí Deus vem, corta a nossa asa. Nessa noite, irmãos, eu quero meditar com os irmãos
nas lições que nós podemos tirar de situações difíceis que nós passamos. E nós vamos usar a história da mulher cananeia. O evangelista Mateus e Marcos não relatam o nome dela. Era difícil ser mulher no primeiro século. Essa mulher que não sabemos o nome, tem uma filha, que nós também não sabemos o nome. Mas que vive numa situação delicada. Ela está endemoniada. Essa situação não poderia ser resolvida de forma natural. A Bíblia não diz quantos anos aquela menina estava endemoniada. Não diz o que aquele demônio fazia de fato com aquela menina. Nós não sabemos nada do pai, nem do marido. Talvez ele não vivesse com elas. Ou talvez ele não tivesse nem aí. Essa mulher, irmãos, busca desesperadamente no único que poderia resolver aquela situação. Talvez ela estivesse ali, irmãos, pois ela tinha Jesus como a sua última esperança. Mal ela sabia que Jesus era a sua única esperança. Nós tratamos Jesus sempre como a nossa última esperança. Mas nós nos esquecemos que de fato Ele é a nossa única esperança. A parte inicial desse evento, irmãos, dessa conversa com Jesus é desmotivante. Os discípulos, irmãos, rejeitam essa mulher e pedem para Jesus expulsar essa mulher, porque os gritos dela incomodavam eles. Já Jesus tem duas atitudes, e parece que essas atitudes são bruscas. Alguns diriam até mal educada. Outros diriam que no mínimo essas atitudes eram desestimulantes. Primeiro, irmãos, Jesus fica em silêncio. Ele não responde nada. Segundo, ele dá um carão nela. Ele diz: primeiro eu tenho que cuidar dos filhos de Israel. Não se pode tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. A resposta daquela mulher ao silêncio e à negativa de Cristo é adoração e humilhação. Jesus responde com ela com silêncio, e ela se ajoelha e adora. Por fim, Jesus reconhece a fé daquela mulher. E a sua filha então é curada, é liberta da ação demoníaca. Desse relato da dificuldade dessa mãe cananeia, podemos aprender algumas lições. E a primeira lição é que a verdadeira fé pode ser encontrada onde menos nós esperamos. Olha o versículo de número 21. Saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia clama ao nosso Senhor, pedindo ajuda em favor de sua filha. Ela diz: olha, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se essa mulher fosse uma israelita, irmãos, se essa mulher fosse de Jerusalém, se essa mulher tivesse a fé judaica, ninguém se admiraria. Mas o que admira, irmãos, é que essa mulher era dos lados de Tiro e Sidom. Por isso a surpresa. Para você ter uma ideia, de Tiro e Sidom vem uma outra mulher famosa na Bíblia, chamada Jezabel. Tiro e Sidom era uma região idólatra, serviam a Baal, serviam a Moloque. Essa mulher ouve de Jesus e vai ao encontro de Jesus e clama a Ele. Se fosse uma crente, ninguém se surpreenderia, mas se fosse uma prostituta, todo mundo se surpreenderia.
Se fosse, irmãos, uma pessoa de má fama, todo mundo se surpreenderia. Isso nos mostra, irmãos, que é a graça de Deus, e não o local que faz uma pessoa tornar-se crente. Podemos viver, irmãos, numa casa de um profeta como Geazi, e ainda continuar incrédulos e namorando com o mundo. Nós podemos passar anos e anos dentro de uma comunidade, sem mesmo ser um cristão verdadeiro. Nós podemos passar anos e anos dentro de uma comunidade, sem experimentarmos uma fé verdadeira. Podemos, irmãos, também residir em meio a uma superstição idólatra e obscura, como aquela menina escrava que servia a Naamã, e ainda assim continuarmos sendo testemunhas de Deus. Não é o lugar, irmãos, que deve interferir a nossa fé, é a nossa fé que deve interferir no lugar. Não é o lugar que nós estamos inseridos que deve mover a nossa fé, é a nossa fé que deve mover o lugar que nós estamos inseridos. Não é, irmãos, o ambiente que nós estamos que deve fazer quem nós somos. Somos nós e a fé que Deus colocou em nosso coração que deve fazer o ambiente que nós estamos inseridos. Jesus está quebrando todos os paradigmas aqui, irmãos. Ele conversa com uma mulher que aos olhos dos judeus era considerada uma mulher impura. Era uma pessoa impura, não era da nação de Israel, não era judia, era de uma nação idólatra, portanto considerada uma mulher impura. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus em Cristo não condena aquela mulher em nenhum momento. Ele não diz que aquela mulher é impura, Ele não diz que aquela mulher não merece. Ele simplesmente, irmãos, para e ouve aquela mulher, nos ensinando, irmãos, que Deus ouve até pessoas que são consideradas por nós impuras. Jesus rejeita toda distinção do Evangelho, toda distinção da religião, e mostra que o Evangelho, irmãos, é para todo tipo de pessoa, não importa o lugar de onde elas sejam, não importa a confissão de fé que elas tenham, não importa da religião que elas venham, o Evangelho é para todo tipo de gente, não importando o pecado que eles cometeram. A base para você ser aceito por Deus, não é o seu antecedente étnico, a base para você ser aceito por Deus não são os seus méritos. Você não vai ser aceito por Deus porque você fez muita coisa boa. Você vai ser aceito por Deus porque Cristo lhe comprou com o sangue dele, e isso nos faz aceitos perante Deus. Mas nós podemos aprender uma segunda verdade. A aflição demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. Versículo 22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Aí você ouve esse ponto e você diz assim: mas tem lógica isso? A aflição, não tem como a aflição ser coisa boa, pastor. Não tem como a angústia ser coisa boa. Aluguel atrasado não é coisa boa. Enfermidade não é coisa boa. Desemprego não é coisa boa.
tudo depende de como você vê a situação. É uma questão de ótica. Essa semana eu usei a seguinte frase mais de uma vez: toda história tem dois lados. Algumas vezes tem até mais de dois. Quando alguém chega para mim e fala assim, porque... Qual é o outro lado da história? O que motivou isso daí? E aí alguém pode falar, pastor, como é que a aflição pode ser algo bom? Aquela mulher cananeia, irmãos, dificilmente buscaria a Cristo se a filha dela não estivesse endemoniada e sofrendo muito. Você já parou para pensar que algumas vezes Deus tem que fazer a gente sofrer e sofrer muito? Eu te provo isso. Você atrasa um aluguel, você fala, tranquilo. Você atrasa 2, você fala, opa. Quando chega no terceiro, irmãos, aí é valer, meu Deus. Aí tu ora 6 da manhã, tu ora meio-dia, tu ora 7 horas da noite, tu ora meia-noite. E tu chora, e tu se derrama, e tu busca a Deus. E tu clama, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí você começa a apelar. Senhor, eu sou um crente, meu Deus, eu vou envergonhar teu nome, Senhor. Porque eu sou um crente, meu Deus. Senhor, eu tenho fé em ti. Como pode, Senhor? A gente apela. Como não tem como apelar para todos os santos, a gente apela com Deus. É por isso que sofrimento pouco é besteira. Aquela mulher, irmãos, só da filha estar endemoniada, já era o sofrimento. Mas o texto diz que ela estava endemoniada e sofrendo muito. A filha dela estava sendo afligida por um demônio, e aquela mulher não podia ajudar. Irmãos, eu imagino o sofrimento dessa mulher, e você que é pai, que é mãe, vai sentir, principalmente as mães. Irmão, o filho não pode ficar com a febre. E se for o primeiro filho, irmãos, aí é desespero total. A gente acha que o menino vai morrer, no segundo a gente já começa assim, não morre nada. No terceiro, irmão, a gente fala, deixa dar 40. Quando dá uns 40, a gente vai no hospital. Mas, irmãos, quando é o primeiro filho, deu 36,8, a gente fala, meu Deus, o mundo vai se acabar. No segundo, a gente vai para os 38. No terceiro em diante, irmãos, Deus cura. E o pai não sofre muito. Mas a mãe acorda de madrugada. A mãe vai olhar de madrugada se a criança está bem. Meu amigo, já deu a dipirona meia-noite. Só pode dar dipirona de novo 6 horas da manhã. Não adianta levantar. Eu deito e durmo. Mas a mãe faz o quê? A mãe acorda. E vai lá ver. Não vai estar com febre, você já deu dipirona. E não adianta ir para a UPA 3 horas da manhã, porque não vão poder mais dar dipirona, porque já deram dipirona meia-noite. Mas a mãe está lá. Essa mulher, irmão, está aflita. Eu não sei se você, quando lê esse texto, percebe a aflição dessa mulher. Essa mulher grita desesperadamente. Essa mulher clama desesperadamente. E mesmo quando Jesus não dá uma moral para ela, Jesus dá uma rabisaca para ela, em vez de desistir, ela corre para junto, se ajoelha, se humilha e clama de novo, porque ela estava aflita. Essa tribulação dessa mulher, irmão, serviu para conduzi-la até Jesus Cristo. Não fosse essa tribulação, ela poderia ter vivido
e morrido em uma ignorância despreocupada, sem jamais ter visto a Cristo. Por isso, certamente, foi bom ela ter sido afligida. Afinal de contas, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a aflição é algo bom. As provações que nós passamos, irmãos, são destinadas a nos fazer meditar, a nos desligar desse mundo, a nos conduzir até a Bíblia e nos colocar de joelhos perante Deus. A prosperidade, irmãos, é algo bom. É bom quando tudo dá certo, irmãos. Coisa boa é quando você coloca a mão e dá certo. Coisa boa é quando você recebe promoção no trabalho. Coisa boa, irmãos, é quando tudo está bem. Coisa boa é viver no tempo da prosperidade. Mas a tribulação, às vezes, ela é muito melhor do que a prosperidade, porque a tribulação nos aproxima de Deus. A prosperidade, irmãos, na prosperidade nós temos a tendência de nos orgulharmos. Na prosperidade, irmãos, nós temos a tendência de sermos soberbos, mas na tribulação, irmãos, não há lugar para orgulho. Na tribulação não há lugar para soberba. Você tem que ser ajudado porque quem quer te ajudar. Você tem que receber a bênção de Deus do meio que Ele vem, e não adianta orar assim não: Senhor, eu não quero que esse mês a minha mãe me ajude. Se orar desse jeito, é a tua mãe que vai te ajudar, porque Deus, Ele vai trabalhar no teu caráter, e Ele vai quebrar todo o teu orgulho e toda a tua soberba. A prosperidade é uma grande misericórdia divina, mas a adversidade manifesta maior misericórdia se nos levar até Cristo. Qualquer coisa é melhor, irmãos, do que vivermos distantes de Deus. Nós sempre escolhemos o caminho mais difícil. Nós sempre escolhemos, irmãos, o caminho mais complicado. A gente deixa, irmãos, para buscar a Deus quando desandou, quando o leite entornou, aí a gente resolve buscar a Deus. 1000 vezes é melhor sermos afligirmos e fugirmos para Cristo, tal como aquela mãe cananeia, do que viver tranquilamente e por fim morrer sem Cristo, sem esperança, como o louco homem rico de Lucas 12:20. Mas há uma terceira lição que nós podemos aprender. O povo de Cristo, com frequência, mostra-se menos misericordioso e compassivo do que Cristo. Olha aqui, nos diz no versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora. Ela está gritando atrás de nós aí. Me permita, irmãos, usar um pouco a imaginação. Porque se eu tivesse no lugar dos discípulos, eu ia dizer assim: Jesus, manda essa doida embora, não aguento mais não. A mulher está gritando aí, rapaz. Essa doida perturbando. A mulher, irmãos, que nós estamos estudando, não foi recebida bem pelos discípulos. Talvez ela se considerasse era uma mulher impura, uma pessoa indigna de receber a ajuda do mestre. Seja como for, e seja como ele estivesse encarando aquela mulher, eles disseram: pega o beco. E esse tipo de atitude, irmãos, existe demais no meio daqueles que professam ser crentes. Se de uma pessoa aqui da igreja me ligou, uma pessoa do trabalho, criticando a pessoa da igreja.
Ah, não prestou não. Passou o telefone para mim, eu me controlo, Jesus, que a vontade é dar uma voadora. E a primeira coisa que eu falei foi: você não se manca não. Você não se manca não. Em vez de estar ajudando, está atrapalhando. E muitas vezes, irmãos, os crentes se portam dessa maneira. Nós atrapalhamos a conversão dos outros, atrapalhamos a vida cristã dos outros, porque nós sempre nos achamos, irmão, mais santo, mais justo, mais puro e mais bom do que os outros. Nós sempre achamos que o nosso pecado incomoda menos a Deus do que o pecado alheio. E nós nos achamos mais dignos de sermos respondidos por Deus do que outras pessoas. Tanto, irmãos, que muitas vezes surge no nosso coração o seguinte pensamento: ora mais, Deus está abençoando ele e não está abençoando a mim. Nós pensamos dessa maneira porque sempre nós achamos que a nossa dor é maior, nós achamos que o nosso sofrimento é maior, e por fim nós achamos que somos mais merecedores. Porque sempre nós fazemos juízo, nós pesamos os nossos pecados, como se existisse pecado que agride mais a Deus e pecado que agride menos. Com frequência, irmãos, nós questionamos a conversão alheia. Foi assim com Paulo quando se converteu. Questionaram a conversão dele, dizendo assim: olha, nós não acreditamos que esse cabo agora é discípulo não, ele está bem aqui para espionar a gente. Aqueles homens discípulos de Cristo não entenderam a dor daquela mulher, não entenderam o sofrimento daquela mulher. Eles não tinham sensibilidade nem espiritual, nem uma sensibilidade natural, porque, irmãos, ao ver uma mãe clamando, ela só poderia estar com grande sofrimento. Nós nos portamos com frequência como o sacerdote Eli, quando viu Ana orando no templo, e ele falou: essa mulher é bêbada, ela está papudinha. Quando Ana, irmãos, não conseguia nem abrir a boca para orar. Porque tem tempo, irmãos, que a gente não consegue nem abrir a boca para orar. A gente entra, a gente fecha a porta do quarto, a gente liga uma música para dar um clima, para fazer, e a gente se ajoelha. Não sai nada. O que sai é o gosto amargo do nosso sofrimento. Então a gente não sabe orar, a gente não sabe dizer o que tem que ser dito, a gente não sabe como se portar, e logo dá raiva na gente, então a gente quer ir embora daquilo ali e não vai resolver. Falta-nos sensibilidade, irmãos. Falta-nos sensibilidade com a dor alheia. Falta-nos sensibilidade, irmãos, com o sofrimento alheio. Nosso mestre, o nosso Senhor é um mestre, um Senhor gracioso. Ele é um mestre, o Senhor, que compreende as mazelas humanas. É o mestre, o Senhor, que compreende o sofrimento humano. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas. Ele pode compadecer dos nossos sofrimentos. Por isso, quando você estiver em meio ao sofrimento e você entrar no quarto para orar e lhe faltar palavras, fica no quarto em silêncio, porque Deus entende a sua mazela e a sua fraqueza.
Ele entende quando nos falta palavras. Quando Jesus vai orar no Getsêmani, na noite que ele é traído, eu penso que ele não disse muitas palavras. Eu penso que ele foi sozinho para um canto e começou a imaginar o que estava por vir. Então ele começou a antever o que estava vindo. Ele viu que os homens o prenderiam. Viu que os homens, irmãos, fariam acusações falsas. Como é ruim ouvir acusações falsas, irmãos. Ele viu que Pedro o trairia. Ele viu que ele seria espancado, que ele seria humilhado. Ele viu que iam pregar ele na cruz. Então, antevendo tudo isso, poucas palavras saem da boca de Jesus. Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que oração longa, né? Deus entende, irmãos, o nosso sofrimento e a nossa mazela. Deus entende as nossas reclamações. Deus, irmãos, entende as nossas orações falhas. Deus compreende exatamente, irmãos, o nosso sofrimento. Mas podemos aprender uma quarta e última lição. Devemos perseverar em oração, mesmo quando a situação não é resolvida de imediato. Versículo 23 e 27. Eu vejo, irmãos, a Bíblia e é fantástico as Escrituras. Porque o versículo 23 diz assim: mas Jesus não lhe deu palavra, ou não lhe respondeu palavra. A mulher vem gritando, vem clamando, pedindo por misericórdia. Jesus sabe que a filha dela está endemoniada. Jesus sabe que a filha dela está sofrendo muito, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. A mulher clama e Jesus faz o quê? Nada. Uma petição aflita, que parece que passa desapercebida por Jesus. Jesus não responde, irmãos, nenhuma palavra, mas ela continua a pedir. O silêncio de Deus, irmãos, é algo que eu acho particularmente mais difícil de lidar do que a negativa de Deus. Quando a gente ora ao Senhor e Deus diz assim, não, a gente já sabe que é não. Mas dura coisa, irmãos, é quando Deus fica em silêncio. Aquela mulher, depois de receber o silêncio de Cristo, ela recebe uma declaração que é desencorajadora. Eu não fui enviado para as ovelhas, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi para outras ovelhas, não. Mas mesmo assim ela insiste: socorre-me. Aí ela ouve uma segunda declaração de Cristo, também desencorajadora. Não é bom dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Apesar de ver a sua esperança sendo adiada, ela não permitiu que o seu coração adoecesse. Nem depois, irmãos, dessas duas frases desencorajadoras, essa mulher silencia. Mesmo assim ela faz um apelo e diz: olha, mas os cachorros também comem da migalha.
Se eu não sou filho, e sou como um cachorro, eu também como das migalhas. Jesus, irmão, não tem outra alternativa aqui. Jesus fica em silêncio, ela não vai embora. Jesus dá uma resposta que desencoraja ela não vai embora. Jesus dá uma segunda resposta que não encoraja ela não vai embora. Então Jesus tem que dizer: filha, a tua fé é muito grande. Valeu, meu Deus. Tu crê mesmo, né, mulher? Algumas vezes, irmãos, Deus faz justamente isso conosco. Ele primeiro fica em silêncio, depois ele dá uma resposta da seguinte maneira: eu sei o que eu estou fazendo. E essas respostas, irmãos, são desencorajadoras, porque não é a resposta que a gente quer ouvir. Aí a gente ora mais um pouquinho, a gente clama mais um pouquinho, e Deus responde para nós assim: seja feita a minha vontade, não a sua. E isso nos desencoraja. Mas a resposta que nós devemos dar, irmãos, é persistir buscando a Deus em oração e não desistir disso. Nós precisamos resistir à tentação que vem do diabo de nós desistirmos de confiar em Deus. Nós oramos 1 ano, não resolve. Nós oramos 2 anos e não resolve. Então a nossa fé vai esmorecendo e nós vamos desistindo. E por fim nós não oramos mais e nós não cremos mais que Deus pode fazer as coisas. A incredulidade toma conta do nosso coração e ela começa a influenciar em outras áreas da nossa vida. E por fim nós não cremos mais em nada. Quando Deus silenciar, irmãos, continue orando. Quando as pessoas, irmãos, forem contra você e tentarem te desestimular e tentarem fazer você desistir, continue orando. Quando Deus responder aquilo que você não quer ouvir, continue orando. E se mais uma vez Ele não responder aquilo que você deseja, continue orando. Ore, 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 até que Deus ao seu tempo ouvirá a nossa oração, e então responderá segundo a sua boa e santa vontade. Quando não tiver palavras, ore. E quando não tiver com vontade de orar, ore. E quando tiver com vontade, ore também. E quando tudo estiver difícil, ore. E quando tudo ficar um pouco mais difícil, ore mais um pouco. Ore. Simplesmente ore. Nós devemos persistir em oração. Que conclusão que nós chegamos, irmãos? Nós concluímos que muitas das situações que nós vivemos foram produzidas pelo próprio Deus para nos levar para perto dele. Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Deus precisa nos tirar do lugar de segurança. Deus precisa dar um chacoalhão de vez em quando. Porque a gente está tão desligado de Deus, a gente está tão confortável, que Deus, espera aí, deixa eu dar uma chacoalhadinha. É só de leve. Eu vou fazer a ferida, mas eu mesmo vou curar, não se preocupa não. Espera que eu vou botar só a mão no teu ombro. Eu vou pesar só um pouquinho. Não se preocupe, é só um pouco, você vai aguentar.
O que nós podemos concluir nessa noite? É que nós não podemos nos portar como esses discípulos. Nós devemos aprender a chorar com aqueles que choram. É muito fácil, irmão, sorrir com aqueles que sorriem. Difícil é chorar com quem chora. O que nós aprendemos nessa noite é que quando Deus silencia, quando os homens nos criticam, quando não ouvimos a resposta favorável de Deus, a solução é continuar orando. Vamos ficar em pé nessa noite.